Pare de rezar assim imediatamente. Padre Pio, o santo que carregou as chagas de Cristo em seu corpo por 50 anos, o homem que podia ler as almas dos fiéis como se lê um livro aberto, deu um aviso urgente que a maioria dos católicos ignora até hoje. E esse erro não é nada inofensivo. Ele está bloqueando suas orações neste exato momento. Se você já sentiu que suas orações não têm poder, preste muita atenção ao que vem a seguir. Você acha que está orando corretamente. Você recita as palavras certas, você vai à missa, você cumpre suas devoções. Mas Padre Pio revelou algo que vai abalar tudo o que você acredita saber sobre oração. E a verdade mais dolorosa é esta: a maioria de nós está cometendo os mesmos erros devastadores, dia após dia, sem sequer perceber. Permita-me revelar o que Padre Pio testemunhou em décadas de direção espiritual, guiando milhares de almas. Ele viu um padrão perturbador que se repetia constantemente. E hoje, você vai descobrir se está preso nesse mesmo ciclo de oração ineficaz que tanto atormenta o coração de Deus. Padre Pio identificou 4 erros críticos que impedem a verdadeira comunhão com Deus. O primeiro erro crítico que Padre Pio identificou é este: orações mecânicas sem intenção real. Você conhece esse tipo de oração. Seus lábios se movem, as palavras fluem automaticamente, mas sua mente está a quilômetros de distância. Você está pensando no trabalho de amanhã, está repassando mentalmente sua lista de compras. Está preocupado com aquela conversa difícil que precisa ter. E enquanto isso, suas orações não passam do teto. Padre Pio chamava isso de papagaios espirituais. Repetimos as palavras sagradas como se fossem fórmulas mágicas, esperando que a mera repetição produza resultados. Mas Deus não é um robô que responde a comandos automáticos. Ele é um pai amoroso que deseja a comunhão real com seus filhos. E essa comunhão exige presença, exige intenção, exige que você realmente esteja ali, de coração aberto, vulnerável diante dele. As consequências dessa oração mecânica são terríveis. Padre Pio testemunhou almas que oravam durante anos, décadas até, sem nunca experimentar verdadeira transformação espiritual. Suas vidas permaneceram estagnadas. Seus vícios não eram quebrados. Sua paz interior nunca chegava. Por quê? Porque eles estavam simplesmente cumprindo um ritual vazio, não estabelecendo uma relação viva com o Deus vivo. O segundo erro devastador é a oração centrada apenas em pedidos materiais. Entenda-me bem, não há nada errado em pedir a Deus por suas necessidades concretas. Ele é nosso provedor e Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Mas Padre Pio observou algo alarmante. Muitos católicos transformam sua vida de oração em uma lista interminável de demandas. Deus, preciso desse emprego. Deus, cure minha dor nas costas. Deus, faça meu filho passar na prova. Deus, resolva meu problema financeiro. E assim vai. Oração após oração, sempre pedindo, sempre exigindo, nunca agradecendo, nunca adorando, nunca simplesmente estando na presença divina, sem uma agenda pessoal. Esse tipo de oração transforma Deus num garçom cósmico que existe apenas para atender nossos caprichos. É uma distorção grotesca da verdadeira natureza de nossa relação com o Criador. Padre Pio dizia que essas orações revelam um coração que ainda não entendeu quem Deus realmente é. Um coração que ainda vê a oração como transação em vez de transformação. E a consequência espiritual, quando Deus, em sua sabedoria infinita, não nos concede exatamente o que pedimos, da forma como pedimos, nos sentimos abandonados. Começamos a duvidar. Nossa fé vacila. Alguns até se afastam completamente, convencidos de que Deus não ouve, não se importa, talvez nem exista. Mas o problema nunca foi Deus. O problema foi nossa compreensão infantil e egocêntrica do que a oração deveria ser. O terceiro erro mortal que Padre Pio identificou é a falta de humildade na oração. Isso é mais sutil, mais difícil de reconhecer em nós mesmos, mas é absolutamente devastador.
É quando nos aproximamos de Deus com a atitude de que Ele nos deve algo. É quando oramos com um senso de direito, como se fôssemos credores e Deus fosse nosso devedor. Padre Pio contava a história de um homem que vinha confessar-se regularmente, que rezava o rosário todos os dias, que cumpria todas as devoções externas. Mas em suas orações, ele constantemente lembrava a Deus de suas boas obras. Senhor, eu vou à missa todo domingo. Eu jejuo, eu dou esmolas. Portanto, você precisa me abençoar. Você precisa me curar. Você precisa me prosperar. Reconhece esse padrão? É a oração do fariseu que Jesus condenou na parábola. É uma oração que se baseia em méritos próprios, não na misericórdia divina. E Padre Pio advertiu que esse tipo de atitude cria uma barreira impenetrável entre nós e Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A ausência de humildade verdadeira torna nossa oração repulsiva aos ouvidos divinos. Não porque Deus seja mesquinho ou vingativo, mas porque o orgulho nos impede de receber o que Ele deseja nos dar. Imagine tentar encher um copo que está virado de cabeça para baixo. Por mais que você despeje água, nada entra. Assim é a alma orgulhosa. Impermeável à graça, fechada à transformação, surda à voz gentil do Espírito Santo. E há um quarto erro que Padre Pio observou com frequência crescente: a oração desconectada da ação. É quando dizemos a Deus o que queremos que Ele faça, mas não estamos dispostos a fazer nossa parte. Oramos por paz no casamento, mas continuamos cultivando ressentimento. Pedimos força para vencer um vício, mas não evitamos as situações que nos levam à tentação. Suplicamos por discernimento, mas ignoramos sistematicamente os conselhos da Igreja e da Escritura. Padre Pio chamava isso de fé morta. Tiago, o apóstolo, advertiu sobre isso. Fé sem obras é morta. E oração sem disposição para mudar, sem prontidão para cooperar com a graça, é igualmente sem vida. Você não pode pedir a Deus que transforme sua vida enquanto se agarra ferozmente aos padrões que a estão destruindo. As consequências espirituais desse erro são talvez as mais visíveis. Essas pessoas permanecem presas nos mesmos ciclos destrutivos ano após ano. Elas oram, mas nada muda. Então culpam Deus pela estagnação, quando na verdade o problema é a recusa delas em cooperar com a resposta que Ele está tentando dar. Se você reconheceu um ou mais desses erros em sua própria vida de oração, você não está sozinho. Milhares de católicos sinceros enfrentam exatamente o mesmo problema. Talvez esteja percebendo pela primeira vez porque suas orações parecem não ter poder, porque você não experimenta a transformação que tanto deseja, porque Deus parece distante e silencioso. Mas aqui está a boa notícia. Padre Pio não era apenas um diagnosticador de problemas espirituais. Ele era um mestre da vida interior. Um homem que passava horas em profunda comunhão com Deus, que experimentava êxtases místicos, que tinha combates espirituais visíveis com forças demoníacas. Durante a missa, ele frequentemente perdia a noção do tempo, absorto na presença real de Cristo. Testemunhas relatavam vê-lo levitando durante a oração, seu rosto radiante com luz sobrenatural. Esse homem conhecia os segredos da oração poderosa. Ele não vivia no reino da teoria espiritual, mas na realidade vívida da união com Deus. E por isso, quando ele advertia sobre esses erros, não era mera crítica, era convite. Um convite para algo infinitamente maior. Maria, uma mulher de Belo Horizonte, viveu exatamente esse convite. Durante 15 anos, ela rezou fielmente todos os dias. Rosário completo, orações da manhã e da noite, novenas sem fim. Mas sua vida estava em pedaços. Casamento à beira do colapso, filhos rebeldes, ansiedade que a consumia e uma pergunta que a atormentava: por que Deus não me ouve? Então ela encontrou os ensinamentos de Padre Pio sobre oração e pela primeira vez compreendeu. Todas as suas orações tinham sido mecânicas, centradas em si mesma,
sem verdadeira humildade, sem disposição real para mudar. Ela estava cumprindo rituais, não cultivando relacionamento. Quando Maria começou a orar da forma que Padre Pio ensinou, algo extraordinário aconteceu. Não houve raios do céu, não houve vozes audíveis, mas lentamente, poderosamente, tudo começou a mudar. Primeiro, mudou ela. Sua raiva crônica se dissolveu. Sua ansiedade encontrou ancoragem em algo mais profundo que circunstâncias. E à medida que ela mudava, sua família começou a mudar também. Seu marido notou a diferença e começou a se abrir novamente. Seus filhos responderam à nova paz que emanava dela. Essa é a diferença entre oração ineficaz e oração transformadora. E Padre Pio conhecia essa diferença melhor que qualquer um. Mas você deve estar se perguntando: se esses são os erros que bloqueiam nossas orações, qual é o caminho correto? Como devemos orar para experimentar o tipo de poder espiritual que Padre Pio tinha? Aqui está a verdade libertadora. Padre Pio não deixou você sem orientação. Ele não apenas identificou o problema, ele apontou para a solução. E essa solução vem de um lugar surpreendente, de uma santa que ele próprio reverenciava profundamente. Uma santa cujo método de oração era tão simples que uma criança poderia entendê-lo, mas tão profundo que transformou milhões de vidas. Essa santa descobriu o que Padre Pio chamava de o pequeno caminho. Um caminho de oração tão acessível que não requer educação teológica avançada, não demanda horas intermináveis de disciplinas ascéticas, não exige experiências místicas extraordinárias. É um caminho aberto a todos, absolutamente todos, independente de onde você está em sua jornada espiritual. E aqui está algo fascinante. Essa santa viveu menos de 25 anos. Ela nunca realizou milagres públicos durante sua vida. Ela nunca viajou além dos muros de seu convento. Ela nunca pregou para multidões, nunca escreveu tratados teológicos complexos. Mas seu método de oração se tornou uma das forças espirituais mais transformadoras da história moderna da Igreja. Padre Pio, que teve visões de Cristo e batalhou fisicamente com demônios, admirava essa jovem freira. Por quê? Porque ela descobriu algo que muitos gigantes espirituais passam a vida inteira procurando: a chave para a verdadeira intimidade com Deus. E o mais incrível, essa chave está disponível para você agora mesmo. Não importa quantos erros você cometeu em sua vida de oração até hoje. Não importa quão distante de Deus você se sinta neste momento. O caminho que ela descobriu pode transformar completamente sua relação com o Pai Celestial. Na próxima parte, vou revelar exatamente quem é essa santa que Padre Pio tanto admirava. Você vai descobrir o método simples, mas poderosamente eficaz que ela desenvolveu. Um método que tem trazido paz profunda, alegria inexplicável e transformação genuína para incontáveis almas ao redor do mundo. Mais importante ainda, você vai aprender os passos práticos e concretos para implementar esse método em sua própria vida. Não teoria abstrata, mas instruções claras que você pode começar a aplicar hoje, agora mesmo, e ver resultados reais. Porque aqui está a verdade que Padre Pio queria que todos soubessem. Deus não está procurando orações perfeitas. Ele está procurando corações sinceros. E o método dessa santa humilde é o caminho mais direto para oferecer a Deus exatamente isso. Prepare-se. O que vem a seguir vai revolucionar completamente sua vida de oração. Seu nome era Teresa de Lisieux, e Padre Pio chamava a abordagem dela de a forma mais poderosa de oração para os nossos tempos conturbados. Pare por um momento e reflita sobre isso. Um homem que carregava os estigmas de Cristo, que passava até 18 horas por dia no confessionário ouvindo os sofrimentos de milhares de almas, que realizava milagres documentados pela Igreja. Esse homem apontou para uma jovem freira francesa que morreu aos 24 anos de idade e disse: aqui está o caminho. Teresa de Lisieux nunca deixou seu convento, nunca pregou um sermão, nunca escreveu um tratado teológico complexo. E, no entanto, ela se tornou uma das 4 mulheres doutoras da Igreja na história do catolicismo.
doutora da Igreja. Esse título não é dado levianamente. É reservado para aqueles cujos ensinamentos são tão profundos, tão essenciais para a fé, que a Igreja declara que todo católico deve conhecê-los. O que ela descobriu que era tão revolucionário? Padre Pio admirava especificamente o método de oração de Teresa, porque ele via algo que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto o mundo espiritual estava ficando cada vez mais complexo, cheio de fórmulas elaboradas e práticas esotéricas, Teresa estava descobrindo o oposto: a simplicidade radical como caminho para o poder sobrenatural. Aqui está o paradoxo que Padre Pio compreendeu. Quanto mais complexa se torna a vida espiritual, mais perigosa ela se torna, porque a complexidade alimenta o ego. Ela nos faz sentir que estamos conquistando a santidade através do nosso próprio esforço. E quando isso acontece, estamos orando para nós mesmos, não para Deus. Teresa descobriu algo diferente. Ela chamou isso de o pequeno caminho. E quando você entende os princípios fundamentais desse caminho, tudo muda. Primeiro princípio: infância espiritual. Teresa não estava falando sobre infantilidade. Ela estava falando sobre a dependência confiante de uma criança que sabe que seu pai pode fazer qualquer coisa. Pense na última vez que você viu uma criança pequena com seu pai. Quando a criança cai, ela não pensa: preciso avaliar meu ferimento, criar um plano de recuperação e executá-lo com precisão. Não. Ela simplesmente estende os braços e chora. Pai, essa é a infância espiritual. É a confiança absoluta de que Deus não apenas pode, mas quer te levantar. A maioria das pessoas aborda a oração como um adulto aborda um projeto de trabalho. Preciso fazer isso direito. Preciso seguir todos os passos. Preciso provar meu valor. Mas Teresa descobriu que Deus não responde ao nosso desempenho. Ele responde à nossa confiança. Quando você ora como uma criança espiritual, você não está tentando impressionar Deus com suas palavras eloquentes ou sua perseverança heróica. Você está simplesmente dizendo: Pai, eu preciso de ti e eu confio que tu vais me ajudar. Essa simplicidade é aterrorizante para o ego, porque significa que você não pode se orgulhar da sua vida espiritual. Você não pode olhar para as suas orações e dizer: olha o que eu construí. Tudo o que você pode fazer é estender suas mãos vazias e confiar. E é exatamente aí que o poder sobrenatural entra. Segundo princípio, pequenos atos com grande amor. Teresa tinha uma história famosa. Um dia, ela estava caminhando pelo convento e viu um alfinete no chão. A maioria das pessoas teria passado por ele sem pensar. Mas Teresa parou, pegou o alfinete e ofereceu esse pequeno ato a Deus como um ato de amor. Um alfinete. Os outros religiosos riam dela. Teresa, você está perdendo tempo com trivialidades. Se você quer ser santa, precisa fazer grandes sacrifícios, penitências heróicas, jejuns prolongados. Mas Teresa entendia algo que eles não entendiam. Ela sabia que Deus não mede nossos atos pelo seu tamanho externo. Ele os mede pelo amor com que são feitos. Você pode passar horas em oração complexa com um coração vazio e Deus permanece em silêncio. Ou você pode pegar um alfinete do chão com amor total e o céu se move. Por quê? Porque Deus não precisa das nossas obras. Ele quer o nosso coração. E quando você oferece algo pequeno com grande amor, você está dizendo: Deus, até este pequeno momento pertence a ti. Tudo na minha vida é teu. Essa é a oração que Padre Pio reconheceu como poderosa. Não a oração que impressiona os outros, mas a oração que transforma cada momento ordinário em um ato de devoção extraordinária. Pense nisso. Quantas vezes por dia você faz pequenas coisas? Lava a louça, responde um e-mail, espera no trânsito, ouve alguém falar. Centenas de pequenos momentos. Teresa descobriu que cada um desses momentos pode ser uma oração, não adicionando palavras complicadas ou rituais elaborados, simplesmente fazendo cada pequena coisa com amor consciente por Deus. Essa é a diferença entre uma vida espiritual morta e uma vida espiritual vibrante.
não é a grandiosidade dos seus atos, é o amor nos seus pequenos momentos. Terceiro princípio, aceitação das limitações. Aqui está onde o pequeno caminho se torna radicalmente diferente de todos os outros métodos espirituais. A maioria dos caminhos espirituais diz: supere suas fraquezas. Torne-se perfeito através do esforço heróico. Prove que você é digno. Teresa disse o oposto. Ela disse: aceite suas fraquezas. Abrace sua pequenez. Porque é exatamente na sua fraqueza que a graça de Deus se manifesta mais poderosamente. Ela tinha uma metáfora linda para isso. Ela dizia: eu sou tão pequena que não posso subir os degraus da perfeição. Mas Deus tem um elevador, os braços de Jesus. Tudo o que preciso fazer é permanecer pequena e confiar que Ele vai me carregar. Pense na liberdade radical disso. Você não precisa se tornar espiritualmente forte o suficiente para Deus te amar. Você não precisa conquistar todos os seus defeitos antes de Deus agir na sua vida. Você simplesmente precisa confiar que Deus trabalha através da sua fraqueza, não apesar dela. Isso não é resignação, não é preguiça espiritual. É a compreensão profunda de que a transformação é obra de Deus, não sua. Seu trabalho é confiar. O trabalho de Deus é transformar. Quarto princípio, foco no momento presente. Teresa nunca se preocupava com orações grandiosas no futuro. Ela não pensava: um dia, quando eu for mais santa, vou fazer grandes coisas para Deus. Não, ela focava no momento presente. O ato de amor que ela podia fazer agora. A pessoa diante dela agora. O pequeno sacrifício possível agora. Por quê? Porque cada pequeno ato de amor é completo em si mesmo. Você não precisa acumular 1000 atos de amor para que eles contem. Cada um, oferecido com amor total no momento presente, é uma oração perfeita. Isso liberta você da tirania da autoanálise espiritual. Você não precisa ficar constantemente medindo seu progresso espiritual, comparando-se com os santos, se perguntando se está fazendo o suficiente. Tudo o que você precisa perguntar é: neste momento, posso fazer este pequeno ato com amor? Se sim, faça-o. E Deus cuida do resto. Quinto princípio, confiança na misericórdia. E aqui está o princípio que une todos os outros. Teresa sabia que Deus não responde à nossa perfeição. Ele responde à nossa confiança. Quanto mais você confia na misericórdia de Deus, mais você abre seu coração para receber seu amor. E quanto mais você recebe seu amor, mais você se torna capaz de amar. Não é o seu desempenho espiritual que muda você. É a sua confiança na misericórdia de Deus. A maioria das pessoas aborda Deus com medo. Eu não sou bom o suficiente. Eu não orei o suficiente. Eu não sacrifiquei o suficiente. Deus está desapontado comigo. E esse medo fecha o coração. Ele impede a graça de fluir. Teresa abordava Deus de forma diferente. Ela dizia: eu sou pequena, eu sou fraca, eu falho constantemente, mas eu confio que tu me amas assim mesmo. Eu confio que a tua misericórdia é maior que todas as minhas falhas. E essa confiança abriu seu coração completamente. A graça fluiu livremente, não porque ela era perfeita, mas porque ela confiava. Agora compare isso com o método que você descreveu no início. O método que promete iluminação, através de técnicas complexas. O método que diz: domine estas fórmulas secretas e você alcançará poder espiritual. Veja a diferença. Um método infla o ego. O outro esvazia o ego. Um método cria dependência em técnicas. O outro cria dependência em Deus. Um método promete que você se tornará poderoso. O outro promete que Deus se tornará poderoso em você. Padre Pio viu essa diferença claramente. Ele viu pessoas que passavam anos dominando práticas espirituais complexas e permaneciam vazias. E ele viu pessoas que viviam o pequeno caminho de Teresa e se tornavam condutores do poder sobrenatural. Por quê? Porque o poder espiritual não vem da complexidade técnica. Ele vem da simplicidade do amor. Deus não precisa das suas habilidades impressionantes. Ele quer o seu coração confiante. Teresa dizia: se eu fosse a maior pecadora do mundo, eu ainda teria a mesma confiança. Porque quanto maior a minha necessidade, mais a misericórdia de Deus se manifesta. Isso é revolucionário. Isso vira toda a espiritualidade de cabeça para baixo.
Não são os espiritualmente fortes que experimentam o poder de Deus. São os espiritualmente pequenos que confiam completamente. E Padre Pio testemunhou isso. Ele disse: esta é a forma como os santos oram. Não fórmulas complicadas, não técnicas esotéricas. Apenas amor simples, confiança total e pequenos atos oferecidos constantemente a Deus. Mas compreender o pequeno caminho é uma coisa. Viver isso diariamente, especialmente quando você enfrenta batalhas espirituais reais, conflitos interiores profundos, tentações persistentes. Isso requer passos específicos. Como exatamente você transforma essa compreensão em prática? Como você ora usando o pequeno caminho quando está no meio do caos da vida? Quando as dúvidas vêm, quando a escuridão desce, quando você sente que suas orações não estão funcionando. Text. A transformação que segue não é nada menos que milagrosa. Porque quando você começa a viver o pequeno caminho, você não está apenas mudando seu método de oração. Você está mudando sua relação fundamental com Deus. E quando essa relação muda, tudo muda. Aqui está exatamente como orar usando o pequeno caminho, começando com a sua próxima oração. A partir de hoje, sua vida de oração pode se transformar com 3 mudanças simples que Santa Teresinha praticou e Padre Pio prescreveu. Não são teorias para estudar em livros antigos. Não são doutrinas para debater em grupos de estudo. O pequeno caminho não é uma filosofia acadêmica que você analisa de longe. É uma vida para viver. É um método para aplicar agora mesmo, neste exato momento, começando com a próxima oração que você fizer. Você investiu tempo comigo nesta jornada. 16 minutos explorando o aviso de Padre Pio sobre métodos de oração ineficazes. Agora chegou o momento do retorno desse investimento. Chegou a hora da transformação prática, porque eu vou revelar as 5 mudanças concretas que convertem orações vazias em dinamite espiritual. Primeira mudança: a transformação do seu oferecimento matinal. A maioria das pessoas, inclusive você talvez, recita essa oração como uma fórmula mecânica. Acordam ainda com os olhos semicerrados, murmuram palavras decoradas há anos. Ofereço-te, Senhor, todas as minhas ações deste dia. Dizem isso enquanto a mente já está planejando o café da manhã, pensando nas tarefas do trabalho, preocupada com os problemas não resolvidos. Padre Pio via isso todos os dias. Pessoas recitando oferecimentos sem oferecer coisa alguma. Ele ensinou um método diferente, o método do pequeno caminho. Quando você acorda, antes de pegar o celular, antes de verificar mensagens, você dedica 30 segundos de amor genuíno. Não são palavras longas, não é eloquência teológica. É simplicidade que penetra o céu. Você diz algo assim: Papai do céu, este dia é pequeno, mas é meu presente para você. Cada respiração que eu der hoje, ofereço como um beijo de criança. Cada aborrecimento que eu sentir, transformo em rosa aos seus pés. Não prometo perfeição, porque sou pequeno demais, mas prometo amor mesmo nas menores coisas. Vê a diferença? Não é a fórmula mecânica. É o coração de uma criança conversando com o pai que ama. Padre Pio fazia exatamente isso. Sua fama mundial, seus estigmas milagrosos, suas horas no confessionário, tudo começava com essa simplicidade matinal. Ele não oferecia grandezas que não podia cumprir. Oferecia pequenas coisas com grande amor. Segunda mudança: converter frustrações do dia em sacrifícios amorosos. Aqui está a verdade que ninguém te conta. A santidade não acontece em momentos extraordinários. Acontece no trânsito. Acontece quando aquela pessoa te interrompe pela 5ª vez no trabalho. Acontece quando seu corpo dói e você ainda tem tarefas para completar. Santa Teresinha chamava isso de os 1000 pequenos nadas. 1000 oportunidades diárias que passam despercebidas pela maioria, mas que santos transformam em ouro espiritual. Cada vez que você sente irritação, você tem uma escolha. Pode reagir com raiva ou pode praticar o pequeno caminho. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você está dirigindo, atrasado para um compromisso importante. O trânsito está parado. Cada minuto que passa aumenta seu estresse. A pessoa no carro ao lado buzina sem necessidade.
Sua pressão arterial sobe. Nesse exato momento, você tem em mãos dinamite espiritual disfarçada de frustração. Ao invés de explodir em raiva, você respira fundo e sussurra: Jesus, este aborrecimento pequeno eu ofereço por aquela alma que você ama e que está sofrendo neste momento. Não sei quem é, mas você sabe. Use minha paciência como consolo para ela. 15 segundos. 15 palavras simples. Mas Padre Pio garantia que essa única oração vale mais que horas de recitações mecânicas. 15 segundos. 15 palavras simples. Mas Padre Pio garantia que essa única oração vale mais que horas de recitações mecânicas. Por quê? Porque tem custo. Porque exige que você morra um pouquinho para si mesmo. Porque transforma um momento de egoísmo potencial em amor sacrificial. Isso é guerra espiritual real. Não são orações longas em voz alta. São vitórias silenciosas que o inferno teme. Terceira mudança: o exame de consciência noturno com confiança infantil. Você provavelmente foi ensinado a fazer exame de consciência focando em seus fracassos, listando pecados, relembrando cada erro do dia com detalhes dolorosos. Esse método pode ter valor, mas frequentemente gera desespero ao invés de crescimento. Santa Teresinha propunha algo revolucionário. À noite, antes de dormir, você revisa o dia através da lente do amor, não da perfeição. Você pergunta: onde eu consegui amar hoje, mesmo que imperfeitamente? Onde Deus me deu graça e eu cooperei, mesmo que fracamente? Claro que você reconhece pecados. Claro que se arrepende de falhas. Mas ao invés de afundar em autocondenação, você diz: Pai, eu pequei aqui, aqui e aqui. Sou tão pequeno que não consigo evitar tropeçar. Mas você é tão grande que pode me perdoar e me levantar. Confio mais na sua misericórdia do que temo minha fraqueza. Padre Pio praticava isso fielmente. Apesar de suas visões terríveis das almas no inferno, apesar de suas batalhas físicas com demônios, ele dormia em paz. Porque repousava na confiança de uma criança, não na ansiedade de um perfeccionista. E essa paz, essa confiança inabalável, era sua maior arma contra as forças das trevas. Quarta mudança: transformar orações de intercessão em conversas simples. Quando você ora por alguém, como soa sua oração? A maioria das pessoas usa linguagem formal, quase jurídica. Senhor, peço pela saúde de fulano, pela conversão de Beltrano, pela proteção de Cicrano. Palavras corretas, mas frias, distantes, mecânicas. Agora imagine orar como uma criança falando com um pai que realmente escuta. Papai, meu amigo está sofrendo tanto. Dói meu coração ver ele assim. Você pode curá-lo? Eu sei que você pode fazer qualquer coisa. E se for melhor para a alma dele sofrer um pouco mais, então me dá força para estar ao lado dele. Mas, por favor, mostra a ele que você está presente. Você vê a diferença? Não são fórmulas complexas. É honestidade vulnerável. É relacionamento real. Padre Pio rezava assim. Quando pessoas vinham pedir suas orações, ele não recitava ladainhas impressionantes. Ele conversava com Jesus sobre essas pessoas, como um filho confiante conversa com um pai poderoso. E os milagres aconteciam, não porque as palavras eram eloquentes, mas porque o amor era genuíno e a confiança era total. Essa simplicidade atravessa o céu mais rápido que 1000 orações elaboradas, recitadas sem coração. Quinta mudança: infundir devoções tradicionais com o espírito do pequeno caminho. Você reza o rosário? Vai à missa diariamente? Essas são práticas poderosas, aprovadas pela Igreja, essenciais para a vida espiritual. Mas até essas devoções santas podem se tornar mecânicas. Santa Teresinha nunca abandonou práticas tradicionais, mas ela as viveu com espírito infantil. Quando rezava o rosário, não estava apenas cumprindo uma obrigação. Cada Ave Maria era uma rosa colocada aos pés de Nossa Senhora por mãos pequenas e amorosas. Padre Pio fazia o mesmo. Ele passava horas rezando o rosário, mas não eram horas de repetição entediada. Eram horas de amor concentrado. Cada mistério ele meditava com a simplicidade de uma criança maravilhada com a história de Jesus. Cada conta que passava por seus dedos carregava intenções específicas, pequenas, mas sinceras.
Você pode fazer o mesmo. Na próxima vez que assistir à missa, não tente ter pensamentos profundos e teológicos. Simplesmente olhe para Jesus no altar e pense: você veio por mim. Pequeno como eu sou, você me ama assim. Quando comungar, não busque êxtases místicos. Apenas receba com a confiança de uma criança recebendo alimento das mãos do Pai. Essas 5 mudanças transformam tudo. Não são difíceis de entender. Uma criança de 5 anos conseguiria aplicá-las, mas tem poder para mudar sua vida espiritual completamente. Porque quando você ora assim, você não está apenas cumprindo obrigações religiosas. Você está construindo relacionamento íntimo com o Deus que te criou por amor. Deixa eu te contar sobre Maria, uma enfermeira de São Paulo que praticava o pequeno caminho. Durante anos, ela lutou com orações secas, rezava o terço diariamente, ia à missa aos domingos, fazia tudo que uma católica devota deveria fazer, mas sentia vazio. Suas orações pareciam bater no teto e cair de volta. Um dia, ela descobriu os escritos de Santa Teresinha através de uma recomendação de Padre Pio. Decidiu experimentar. Começou pequeno. Ao invés de rezar o terço inteiro com perfeição distraída, ela rezou apenas 1 década com amor concentrado. Ofereceu pequenas frustrações do hospital como presentes para Jesus. Conversou com Deus sobre seus medos como uma filha vulnerável. Em 3 meses, sua vida espiritual estava transformada. Não porque ela orava mais horas, mas porque orava com mais amor. Ela descreveu assim: antes eu tinha uma religião, agora eu tenho um pai. E aqui está a parte que prova o poder espiritual desse método. Ataques espirituais que a atormentavam por anos simplesmente cessaram. Por quê? Porque o inimigo não teme longas orações vazias. Ele ri delas. Mas pequenos atos de amor genuíno, confiança infantil inabalável, isso é como luz em seu reino de trevas. Ele não consegue suportar. Essa é a dinamite espiritual que Padre Pio conhecia. E não foi só Maria. Ao longo da história, santos que abraçaram essa simplicidade experimentaram poder sobrenatural. Madre Teresa de Calcutá construiu seu império de caridade não em orações elaboradas, mas em amor nos menores atos. João Paulo II, apesar de toda sua erudição teológica, orava com simplicidade de criança diante do Santíssimo. Por que esse método funciona tão poderosamente na guerra espiritual? Porque humildade é criptonita para demônios. Orgulho é o pecado deles. Então eles entendem orações orgulhosas, cheias de autoimportância. Mas quando você se aproxima de Deus como uma criança totalmente dependente, confiando não em suas próprias forças, mas na misericórdia divina, você se torna intocável. Padre Pio carregava os estigmas de Cristo. Lutava com demônios que o atacavam fisicamente. Via visões aterrorizantes do inferno, mas nunca foi vencido. Por quê? Porque sua arma secreta não era complexidade espiritual. Era simplicidade e confiança absolutas. Ele se via como uma criança nos braços de um pai infinitamente poderoso. E dessa posição de total dependência, ele movia montanhas. Você quer essa mesma proteção? Você quer essa mesma eficácia sobrenatural em suas orações? Então abandone a ilusão de que espiritualidade impressionante vem de métodos complexos. A verdade é o oposto. Poder espiritual real vem de amor simples e confiança total. Imagine sua vida de oração transformada assim. Imagine acordar de manhã não com peso religioso, mas com alegria de conversar com seu Pai. Imagine enfrentar dificuldades do dia não com ressentimento, mas com oportunidades disfarçadas de oferecer amor. Imagine dormir à noite, não sob condenação de falhas, mas descansando na misericórdia que nunca acaba. Isso não é fantasia. Isso é realidade disponível para você agora, hoje, neste momento. Porque Padre Pio não guardou esse segredo para si. Santa Teresinha não escreveu para uma elite espiritual. Eles revelaram o pequeno caminho especificamente para pessoas comuns como você e eu, que lutam, que falham, mas que desejam amar. E aqui está a palavra final de Padre Pio sobre esse assunto. Quando perguntado qual era o método de oração mais poderoso, ele respondeu algo que resume tudo o que conversamos. Ore como uma criança pequena ora, com simplicidade e confiança.
Deus não pede grandes coisas de você. Ele pede grande amor nas pequenas coisas. Então agora você tem uma escolha. Text. Você pode continuar com orações que drenam sua energia, mas produzem pouco fruto. Pode manter métodos complexos que impressionam pessoas, mas não movem o coração de Deus. Ou você pode abraçar a transformação que Padre Pio prescreveu e que Santa Teresinha viveu. A escolha é sua, mas não espere. Não adie para amanhã o que pode começar agora. Sua próxima oração, faça ela pequena. Faça ela amorosa. Faça ela confiante. Não tente impressionar o céu com palavras rebuscadas. Simplesmente abra seu coração como uma criança e fale com honestidade vulnerável. Quando você fizer isso, algo mudará. Não necessariamente no mundo externo, pelo menos não imediatamente. Mas algo mudará dentro de você. Você sentirá a diferença entre religiosidade vazia e relacionamento real. Entre obrigação pesada e amor livre. Entre esforço humano e graça divina. E com o tempo, essa transformação interna se manifestará externamente. Proteção espiritual se fortalecerá ao seu redor. Comunhão íntima com Deus se aprofundará em sua alma. Eficácia sobrenatural aparecerá em suas orações de intercessão. Não porque você se tornou um gigante espiritual, mas porque você se tornou uma criança confiante nos braços de um Pai todo-poderoso. Esse é o aviso de Padre Pio para você hoje. Não é uma sugestão leve. É uma prescrição urgente para a saúde da sua alma. Métodos de oração errados te deixam vulnerável. Orações mecânicas te mantêm distante de Deus. Mas o pequeno caminho, essa simplicidade radical de Santa Teresinha que Padre Pio abraçou, isso te coloca exatamente onde você precisa estar. Nos braços do Pai, protegido, amado, poderoso não por força própria, mas por confiança total naquele que é todo-poderoso. Comece hoje. Comece agora. Comece com sua próxima oração. Faça ela pequena. Faça ela amorosa. E veja Deus responder com poder que você nunca imaginou possível. Porque Deus não exige gestos grandiosos. Ele pede grande amor nas pequenas coisas. Esse é o segredo que Padre Pio conhecia. E agora você também conhece.